Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Boa noite, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo, seja bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online para mais uma edição do programa Independente. A partir de agora, vamos atualizar você sobre os fatos importantes em Pernambuco, na cidade, na nossa região e também os destaques nacionais. Comigo hoje, Ralph e Manassés. Boa noite aos dois. Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite a todos vocês, o Igor, o Elivaldo, a todos vocês que estão nos ouvindo através da nossa cadeia de rádio e nos assistindo através das nossas plataformas digitais. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralph. Boa noite a todos os nossos ouvintes, espectadores, a equipe Avante, a pessoal da Prefeitura que já está aqui conosco. Boa noite a todos. No programa de hoje, nós vamos ter a presença da secretária de Saúde, Poliana. Né? Poliana. Isso. Está aqui já no estúdio, daqui a pouco ela conversa conosco, traçando agora, um paralelo, né? GG veio. GG veio. GG a gente pode chamar. Geraldo, de a gente pode chamar. Pode chamar de GG. Daqui a pouco então a gente traça um paralelo, traz aqui um diagnóstico, né, nesse momento de como estão as ações de enfrentamento à Covid-19, ali no foco, no ponto, né? No hospital de campanha, na UPA de Santa Cruz do Capibaribe, o número de casos. Daqui a pouco a gente traz todas essas informações ao vivo, conversando com a secretária de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, neste programa. Daqui a pouquinho ela já está aqui nos nossos estúdios. E a Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje mais 541 novos casos da Covid-19 em Pernambuco. Nas últimas 24 horas, esse número foi contabilizado. Entre os confirmados hoje, 276 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 265 são leves, casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 14.309 casos, esses que já foram confirmados. Também nas últimas 24 horas foram confirmados 70 óbitos. Com isso, o estado totaliza 1.157 mortes pela Covid-19. Esses são os números de Pernambuco. Acho que os números nacionais ainda não saíram, né? A gente... Saiu, acabou de sair aqui. Pernambuco, aliás, o Brasil registra recordes de mortes hoje. Aquilo que eu falava ontem, né, Ralph? Que final de semana parece que as estruturas das secretarias estaduais não repassam para o governo federal. No governo federal o pessoal não trabalha, mas acumula. Então, o Brasil registrou hoje 881 mortes por Covid-19. Registros de morte. Né? 881. O número agora pulou para 12.400 vítimas fatais brasileiros que morreram da Covid-19. Chegamos a 880 mil, Manassés, que era aquele número angustiante, né, que a gente tinha nos países da Europa. Infelizmente, essa é uma realidade que nós não queríamos, ninguém quer abrir o programa com uma notícia tão difícil quanto essa, né, porque não são apenas números. Infelizmente, aparecem só números, mas por trás existem, para além de CPFs, existem nomes, existem filhos, existem pais. Histórias, gente que está sofrendo, gente que está chorando. Então é um país que vai lamentar muito os seus mortos, assim como a Europa lamentou os seus, como os Estados Unidos também está lamentando. É uma situação realmente assim muito difícil. O que é pior é que até agora nós não temos a vacina. Eu pelo menos semana passada eu vi que a Pfizer estava fazendo alguns testes, mas nós não temos nesse momento, qualquer sinalização de que teremos uma vacina a curto prazo. Então é difícil, porque todos os dias nós teremos, cada vez que esse programa for aberto, infelizmente, pelo menos eu acredito que nos próximos dias ainda teremos números muito difíceis, até que
realmente chegue àquilo que o ministro Mandetta tanto falava, o achatamento da curva, mas é esperar ainda para ver. Os números de ontem pareciam arrefecer, não é? Ontem era, se eu não me engano, 396 mortos, então parecia que a gente ia entrar numa decrescente mais Mas uma a vez. gente conversava isso aqui, Manassés, ontem mesmo. Eu, particularmente, disse ontem que esperava que hoje tivesse um Ainda número mais, né? alto, porque semana passada isso aconteceu. Os números do domingo e da segunda-feira, eles foram menores. A gente estava há uma semana, 10 dias atrás, na casa dos 400. Se você for olhar os números do domingo da semana passada e da segunda da semana passada, ficou 200 e alguma coisa, abaixo de 300. Então, o que mostra que esses dados, eles parece que tem uma dificuldade de atualização no final de semana, e aí terça, quarta, quinta, os números eles sobem, foi o que aconteceu na semana passada. Não sei se é só eu que estou reparando esse fenômeno que acontece ou vocês também se arriscam a dizer. Me parece que a comoção foi maior quando a Itália batia 1.000 mortos por dia do que o Brasil batendo 800. É um sentimento que eu tenho. O Brasil tem sempre essa ideia de se sensibilizar muito, né, com o problema dos outros e com o da gente menos. Veja que as redes sociais usaram várias vezes questões como somos todos da França, né, como desastres aconteceram na França. Nos sensibilizamos muito mais quando a catedral foi queimada lá na França, Notre Dame, do que quando o nosso Museu Nacional lá no Rio de Janeiro foi queimado, né? Então, Ney, me parece que o pessoal se comoveu muito mais com 1.000 na Itália do que com 800 aqui no Brasil. É o país da contradição. Quando nós estamos chegando ao pico, a gente está debatendo quando é que vai abrir, que horas vai abrir, por que não abrir os nossos comércios, felizmente. Pois é, então esses são os números, né? As atualizações começam a surgir agora, esse número foi divulgado agora pelo Ministério da Saúde, são 177.589 casos no Brasil. Isso é uma Santa Cruz e meia. É uma quantidade realmente muito grande de pessoas. O último levantamento foi divulgado agora, 881 óbitos pelo Covid-19 no Brasil. Então essa é a atualização. E olha, ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, incluiu academias, barbearias e salão de beleza na lista de serviços essenciais. O decreto foi assinado e publicado ontem mesmo. O presidente afirmou que salão de beleza é questão de higiene e academia é questão de saúde. Já o ministro da Saúde, Nelson Teike, Elivaldo? Teich. Elivaldo me corrigiu hoje aqui. Foi surpreendido após ser informado pela imprensa sobre a decisão de Bolsonaro de tornar as academias, barbearias e salão de beleza como serviços essenciais. Vamos trazer agora o trechozinho da fala de Bolsonaro, de falas de Bolsonaro e do ministro. É o trecho onde o ministro é pego de surpresa, né, Elivaldo? Ali na coletiva ontem, no momento em que esse anúncio foi feito a ele pela imprensa, né? Foi ao contrário, não foi para a imprensa por ele, né? Foi para ele através da imprensa durante a coletiva. Vamos acompanhar. Das áreas essenciais. Assinei, tá para publicar agora, se bobear já sai, já foi publicado não? Eu coloquei hoje, porque saúde é vida, tá? Academias, salão de beleza e cabeleireiro também. Isso aí é higiene, é vida. Você lembra mais alguma coisa? Não, só isso aí, só 3 horas, mais nada. Eu tenho na cabeça, tem, mas vamos esperar o que acontece nessa de hoje, né, pra gente publicar as demais aí. Perdão, presidente, academia, salão de beleza aí? Não, só aí, academia, barbearia também, para homem também, né, pô? Foi uma decisão do presidente que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é manicure, academia? Salão de beleza, barbearia. Barbearia. Barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não.
Não passou, não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Aí, o ministro, com toda a sua seriedade, né, não disfarçou, deixando muito claro de que, para ele, isso é uma atribuição do presidente e não passou pelo Ministério da Saúde liberar o funcionamento. Apesar disso, em boa parte do Brasil, os governadores que estão, de fato, tomando as decisões, não seguiram. Aqui em Pernambuco, por exemplo, o governador do estado, Paulo Câmara, disse que as academias, barbearias e salões de beleza continuarão fechados no estado, mesmo com o decreto do presidente Bolsonaro. Durante o balanço semanal, isso aqui já é outro caso, a gente traz daqui a pouco as informações da prefeitura, mas trazendo essa pauta agora aqui para o estúdio, para o debate. Ontem, enquanto a gente falava aqui, tudo isso acontecia, né? Isso foi, no final do programa, a gente tinha aqui a informação do presidente. Mas sabe aquela informação, não é? Que na hora que sai, você já sabe que aquilo não vai acontecer, né? Que vai ser esbarrado pelo bom senso, inclusive, dos governadores? E a impressão que eu... Assim, a pergunta que eu faço, na verdade, Ney Manassés, tem como isso dar certo? Primeiro, o presidente parece que está na venda da esquina, com um monte de amigos conversando. É o que mesmo? Que saiu? Foi o que barbearia, o que mais? Perguntando ao segurança, a sei lá quem de lado. Depois, o ministro da Saúde, realmente, a atribuição do decreto é presencial. Só que sugere-se, o bom senso diz que ele deveria saber do corpo técnico dele, que é o Ministério da Saúde, se deveria fazê-lo ou não. E não o ministro da Saúde ser pego de surpresa no meio de uma entrevista com um decreto que não deveria ser expedido por ele, é bem fato, mas está totalmente relacionado ao ministério que ele responde. Tem muita gente que diz assim, não torça contra, torça a favor. Eu torço muito a favor, mas não é preciso torcer não para dar errado. Porque isso é mais uma demonstração que a cadeira da presidência da República está vaga. Ela está vaga. Existe lá um personagem que está ocupando ela, mas ela está vaga. Haja visto 10 mil mortos. Supremo Tribunal Federal decreta luto oficial. Senado Federal, luto oficial. A Câmara dos Deputados, luto oficial. A presidência da República. Mas a questão também aqui, Ralf, você tem que observar que Bolsonaro não dá um passo em falso. Esse é o modelo de gestão do nosso presidente. Ele vai tomando as decisões e os ministros que sigam. Então, quando Bolsonaro toma uma decisão como essa e assina um decreto como esse, ele está olhando para o eleitor dele. Ele está olhando que, para ele, a campanha eleitoral já começou com os debates com o governador do Rio, com o próprio Dória em São Paulo. A sucessão, infelizmente, no meio de uma pandemia, Ney, está aberta. Ela está em voga. Então, quando o presidente assina um decreto como esse, ele está agindo do ponto de vista eleitoral de forma inteligente, até porque a competência é concorrente. O Estado, o município, não está obrigado a seguir o decreto. Então, ele diz para o eleitor dele, olha, eu quero que você trabalhe, eu quero que você ganhe o seu dinheiro, eu quero que você esteja no seu comércio. A gente não tem como frear a pandemia. Ele está levando, inclusive, com uma certa naturalidade, os números dos mortos, porque ele está dizendo, olha, se a gente seguir com essas restrições, o país vai quebrar. Então, há um discurso, e é um discurso capitalista, e ele não mentiu na campanha. Foi assim que Bolsonaro foi eleito presidente. Ele é de direita, ele é um presidente liberal. Não há novidades. Se há uma coisa aqui, Ralf, que, veja, eu discordo de muitas ações do presidente, mas se tem algo que o Bolsonaro tem sido sincero e verdadeiro na forma de governar. Ele não foi uma coisa na campanha e está sendo outra agora. Isso aí eu concordo plenamente. Está sendo outra agora. Esse é o modelo do nosso presidente. Então, o ministro é pego de surpresa. Natural. É a forma do nosso presidente. Agora, eu entendo que ele está agindo do ponto de vista inteligente, olhando para o eleitor dele que está dizendo, presidente, a gente precisa trabalhar. Olha o retrato aqui de Santa Cruz, as pessoas estão querendo trabalhar. Veja o trabalho que a polícia está tendo para manter as pessoas, Ney, que não podem fazer feira, porque as pessoas estão dizendo assim, quando é que isso vai parar? E a gente entende as autoridades de saúde quando estão dizendo, fique em casa. Mas isso é uma guerra de discurso que o presidente está do lado do capitalismo. Aí a gente não tem o que discutir quanto a isso. Eu concordo plenamente nesse com você. sentido, tá? Concordo plenamente com você no sentido de que ele não mentiu. Não mentiu. Diferente do que Dilma fez, que disse uma coisa na campanha e logo depois
desfez o que disse na campanha, Bolsonaro não mentiu. Bolsonaro sempre falou mal de mulher, Bolsonaro sempre disse que mulher deveria ganhar menos porque menstrua e engravida, falou mal de índio, falou mal de negro, e isso tudo reflete o governo dele. Agora, talvez ele tenha feito isso, o decreto se deu, porque o UOL traz hoje que o Bolsonaro deve vetar os R$600 para manicures e barbeiros, justamente porque agora eles estão desimpedidos de fazer a quarentena. Então, talvez ele tenha feito o decreto, assinado o decreto, para enxugar mais uma vez os R$600. Isso está publicado, tem matéria sobre isso? Tá, agora veja como o jogo que vai ficar, né? Porque esses profissionais que se inscreveram no auxílio terão os auxílios cortados pela presidência da República, pelo governo federal, mas vão ficar com raiva dos governadores. Veja como é. Mas jogo, é isso que a gente é o jogo de 2022. Mas isso é o jogo de 2022, Ney. As cartas estão lançadas. Exatamente. E aí eu não retiro, viu, Manassés? Para mim, a linha editorial, pelo menos da Rede Globo, é para a derrubada do presidente, e isso é um absurdo, certo? Para mim, acho um absurdo todos os pedidos de impeachment que foram colocados até agora, com base no que Moro falou, é um absurdo. Para mim tem fundamentação os pedidos que, porventura, falam das manifestações dele e das manifestações que falam contra STF, e fechamento de STF e do Congresso Nacional, mas os outros que falam sobre são baseados na entrevista do Sérgio Moro, para mim não tem base, mas é preciso se colocar. E concordo com você, ninguém votou em Bolsonaro enganado. Ele sempre foi esse aí. Olha, e em relação a Santa Cruz do Capibaribe, né, pegando essa questão aí também do decreto presidencial, o não acompanhamento por parte do governador, aí vem a questão vertical, né? O município também tem a sua autonomia para tomar decisões. E durante o balanço semanal da prefeitura, realizado hoje à tarde, o prefeito Edson Vieira disse que vai seguir o que foi determinado pelo decreto estadual. Acompanhe no vídeo. Deixar aqui claro também para a população, não é, que ela fala sobre alguns decretos que fazem, como ontem mesmo, teve um decreto do governo federal falando de salão de beleza, falando de barbearia e de academia. Nós vamos seguir a recomendação e o decreto estadual. Nesse momento seria insensatez da minha parte querer fazer um decreto municipal indo de encontro ao que o Estado está fazendo, ao que os órgãos da vigilância sanitária estão fazendo, e querer ir de encontro. Nós não podemos agora ter uma abertura de um dado comércio ou de qualquer um outro comércio, quando na verdade nós estamos com a curva ascendente. E Deus me livre de que aconteça algum problema em minha cidade. E aí, se a gente abrir o comércio, se a gente abrir alguns estabelecimentos nesse momento e acontecer de que os números daqui aumentem, como vai ficar? Eu tenho certeza absoluta que as mesmas pessoas que estão me pedindo isso serão as primeiras a dizer: toma uma atitude, prefeito, feche, não deixa acontecer, como eu estou vendo algumas pessoas falarem isso. Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas 3 unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com o 98203-6829, está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Muito bem, tivemos um recado rápido do Igor Araújo, após a fala aí, a parte do pronunciamento do prefeito. Citar aqui, cumprimentar aqui alguns ouvintes que estão sempre acompanhando a gente, assistindo, né, através do Facebook e do YouTube. Muita gente também que assiste pelo YouTube, viu? E, assim, um hábito também que essa quarentena fez crescer. É as pessoas assistirem a live pela TV, né? Verdade. Os sertanejos começaram a imitar a gente, e aí fazer as suas lives, e isso gerou uma cultura, né, que já existia, mas agora está bem maior.
A Terezinha Muniz está acompanhando a gente, desejando aqui boa noite. Gilberta Nascimento, Davi Luiz também acompanhando. Jacilene, ela coloca o seguinte: Ney, boa noite, estamos assistindo. Alguns especialistas falam que esses números de infectados podem ser 15 vezes maior. Wellington Lima, coitado do ministro, mais um que é pego de surpresa no governo. Então tá aí, né? Alguns recados aqui chegando de muitas pessoas assistindo nas salas das suas casas através da televisão. Me permita mandar um abraço para o Willy. Ele é daqueles que espera para assistir depois, porque está no horário de aula ainda, aula online e tal, mas está sempre assistindo. Assiste a gravação depois. Exatamente. Né? Um abraço. Esses números de São Paulo ligam para você também ou só para mim? Liga, eu não atendo. Impressionante. Geralmente ligam todos os dias, uns 5, 6 vezes. Só para mim isso aqui, inclusive de noite. Bom, agora a gente passa a conversar com a secretária de Saúde aqui de Santa Cruz de Capibaribe, a Poliana, que está tendo muito trabalho, né? Assumiu a secretaria após a saída do doutor Nanal. Acredito que já tem um mês e meio, quase 2 meses, né? Tem um mês, e está à frente de toda essa situação, né? Embora já estivesse na secretaria antes e tem uma experiência muito grande. Poliana, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf, Manassés. Um prazer estar aqui. Boa noite aos ouvintes no programa Independente, né? Que estão aí ligados, assistindo através do YouTube, Facebook. É um prazer estar aqui podendo conversar com vocês, tirar dúvidas e alertar também a população, né? E sensibilizar essa população desse momento tão difícil que a gente está passando. A Secretaria a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, vem desenvolvendo várias ações contra o novo coronavírus, mas a gente tem absoluta certeza que a gente vai ter êxito se toda a população colaborar. Poliana, há uns 2 meses atrás, nós tínhamos, não sei, o primeiro caso de Santa Cruz deve ter uns 40, 50 dias, né, em torno disso. E havia ali um prognóstico, tentava-se antever o que iria acontecer, e ali, né, há cerca de 50 dias atrás, se criava-se um planejamento para quando esses momentos fossem chegando. De lá para cá, aquilo que se previa aconteceu? Vem acontecendo, inclusive, a gente, através das pesquisas, né, que o Brasil vem passando e vem fazendo, a Fiocruz, a Academia, a Universidade Federal de Pernambuco, vem nos passando esse monitoramento dos municípios. E a gente agiu exatamente no momento em que a situação epidemiológica do município se encontrava, né? Então, a gente vem, através da vigilância epidemiológica, monitorando esses dados, realizando esses testes, entendendo também que o Brasil é um país que tem muita subnotificação, tá? Por isso que, assim, estima-se muitos virologistas, infectologistas, e epidemiologistas, eles vão na linha em que a gente tem essa subnotificação por conta da falta do teste. Nós tivemos aí um período com muita dificuldade de aquisição de teste, até porque a matéria-prima vinha da China. Então, a gente tinha essa dificuldade. Hoje, a oferta aumentou desse teste. A OMS, ele fala em 3 pilares, né, que é a testagem, o monitoramento, né, a testagem, o monitoramento e o acompanhamento, o tratamento desses pacientes. Então, ele vem falando nesses 3 pilares muito fortemente. E a gente inicia hoje, essa semana, um movimento de testagem. Mas é importante saber que os testes, existem critérios e precisa ser solicitado, e as pessoas com síndrome gripais atender a esses critérios de realização do teste, para que a gente possa monitorar e isolar essas pessoas. Claro, fundamental, hoje o que nós temos para enfrentar o coronavírus, que está aí, as pesquisas indicando, é o isolamento social, é a restrição, é a utilização da máscara. E a gente tem feito isso e difundindo isso, né, muito fortemente, para que a população se conscientize e colabore, que só essa força conjunta vai ser fundamental para a gente passar por esse momento, minimizando. Os adoecimentos vão acontecer, mas a gente está focando em minimizar e que a nossa rede de saúde possa atender as pessoas que assim precisarem. Se eu pegar só primeiro, boa noite, Poliana, boa noite, Geraldo, seja sempre bem-vinda. É só pegar uma palavra sua, que é a força-tarefa, entende? Eu tenho, minha testemunha aqui, que eu tenho batido nessa tecla. A sociedade precisa fazer a sua parte, o poder público sim, mas a sociedade também.
Quando a gente fala que o poder público precisa fazer sua parte, nós estamos tratando de 3 esferas, a esfera municipal, estadual e federal. Como é que tem sido o trato do governo do Estado quanto à Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe com referência ao corona? A gente aguarda, até o momento, uma ação mais efetiva, né? Inclusive, a gente vem conversando e também entende a dificuldade do Estado, né? O Estado, ele faz o laboratório central, faz os testes. Existe uma sobrecarga no Estado. Nós não estávamos preparados. Desde o primeiro caso, em fevereiro, houve uma mobilização, né, dos 3 poderes para se organizar para receber essa demanda que ia acontecer com a questão do coronavírus. Mas a gente entende também que o município, que precisa ter uma ação mais efetiva do Estado, a questão econômica e a questão da saúde, precisa ter essa ação mais efetiva. A gente sente falta disso, entende? Existem algumas situações em relação aos testes, mas os testes são liberados pelo Ministério da Saúde. Então, quem faz a distribuição deste teste é o COSEMES, né, o Conselho de Secretarias de Saúde, Municipais de Saúde, e existiu a liberação de um insumo de equipamento de proteção individual, mas um quantitativo irrisório. E a gente precisa realmente ter uma ação efetiva para o município. O Estado precisa. Ele estimulou, né, a criação dos hospitais de campanha, mas na parte de planejamento, na parte de região de saúde, mas efetivamente a questão financeira ainda não houve um projeto, uma ação mais efetivo, né? Secretária, mais uma vez, boa noite. Do ponto de vista da testagem, a gente sabe que há é claro que há uma subnotificação no Brasil todo. Eu creio que foi veiculado pela imprensa que o IBOPE iria tomar alguns testes, não sei quantos mil, e iria fazer uma testagem com uma pesquisa, para você ter uma noção, especialmente com as pessoas que não têm sintomas, os assintomáticos. A pergunta que eu faço eu tenho 2 sobre a questão da testagem. Nos meses de março e abril, quantos testes o governo federal disponibilizou para o município de Santa Cruz? A segunda pergunta seria possível o município também, para entender a dimensão da infecção do vírus dentro do município, tomar, de repente, não sei, 100, 200 testes e fazer uma testagem por bairro, como se fosse uma pesquisa, para a gente ter uma noção, do ponto de vista estatístico, do que é que nós temos de infectados? A primeira pergunta foi o quantitativo de testes, né? Hoje tem mais uma remessa para pegar em Caruaru. Estamos com em torno de 600 testes. Em torno de 600 testes pelo Ministério. O município adquiriu 400 testes. Eu ia perguntar isso também, se só recebe pelo Ministério ou se o município também pode adquirir. O município pode, inclusive, nós fizemos essa aquisição de 400 testes e existe processo para aquisição de mais testes. Quando a gente começou a busca do teste, nós estávamos lá em março e a gente tinha previsão de entrega para o dia 5 de maio. Veja, não tinha teste fornecedor, nós não conseguimos. E aí chegou nossos testes e a gente começou a fazer a testagem. Inclusive, a partir de domingo, os números do boletim também vai ser atualizado com os resultados dos testes. Porque não é apenas o teste, é o teste e o critério clínico que o médico que avalia e notifica vai concluir e esse dado vai para o boletim municipal. A outra pergunta... Quanto a uma amostragem, porque aí os estudiosos dizem que tem 20 vezes mais, 15 vezes mais, e fica essa notícia de terror, mas não se sabe, na verdade, o que se tem. Então é possível a gente ter pelo menos uma amostragem estatística do que realmente a infecção dessa virose está dentro do nosso município. Quanto à questão da testagem, o que foi feito até hoje foi o protocolo do Ministério da Saúde, que ele liberava esses testes e ele liberava com informe. Só realiza esse teste pacientes que tiverem internados na unidade ou, aliás, idosos sintomáticos e profissionais de saúde e segurança. Os testes foram liberados pelo Ministério com essa condição,
que seria feito nesses profissionais. Os nossos testes, a gente estava adquirindo, está adquirindo, já chegou no município, para fazer uma outra testagem para os pacientes que não fossem nem na área de segurança, mas que procurassem as nossas unidades de saúde. Hoje é viável fazer um projeto, a gente vai sentar com a equipe de epidemiologia, é possível fazer uma ampliação nas síndromes gripais, desde que existam os critérios. Você tem que estar 7 dias após os sintomas, né? Tem que ser 7 dias após os sintomas para realizar o teste. Eu não posso estar no terceiro, no segundo dia, com sintoma gripal e realizar, porque esse teste vai aumentar a probabilidade dele dar um falso negativo ou um falso positivo. Então, é importante também a gente compreender que não é só testar, tem que ter o critério para testar. Então, a gente está estudando essa ação com a epidemiologia e com a Secretaria de Saúde e com a Atenção Básica para que a gente possa ampliar essa testagem. Há um projeto para isso. Deixa eu atualizar aqui os números de Santa Cruz, né, que são divulgados agora, estão sendo divulgados agora. São 70 casos notificados, 31 casos em investigação, 13 confirmados, é o mesmo número de ontem, né? Não teve nenhuma confirmação a mais, não. E 26 casos descartados, um óbito e 6 pessoas, desses 13 que foram confirmados, 6 foram recuperados, né? Então, esses são os números que nós temos agora. Só agradecer ao pessoal da G2 que atendeu o nosso pedido aqui no primeiro programa que veio, que começaram a colocar os casos das pessoas que tinham curadas, né? Isso é importante. Obrigado, Geraldo. E era a G2 mesmo, a saúde, o pessoal queria colocar, mas a G2 não deixava. Obrigado, Geraldo. A gente sofre com isso. É importante, né? A gente saber, a gente precisa de um fio de esperança. Brincadeira. Né? Toda. Olha, agora é do Rio de Janeiro a ligação. Uma pergunta, pegando um pouco o gancho aqui do que Manassés colocou, em relação ao seguinte, veja, eu ouvi um relato de uma situação de Recife. Uma pessoa, ela trabalhava numa empresa, num supermercado, na rede Açaí, estava sintomática, era uma pessoa razoavelmente jovem, e ela procurou a rede pública, não foi feito o exame. Por ela trabalhar nessa empresa e estar dando expediente, a empresa conseguiu que ela fizesse particular, e deu resultado positivo, certo? Então aí já teve a primeira negativa do sistema de saúde público. Um familiar dessa pessoa estava sintomático também e teve contato com ela. Então veja que há uma probabilidade enorme, né, de ter a Covid-19. E essa pessoa também procurou uma UPA local lá no Recife, relatando que tinha uma parente confirmada e que estava sintomático. E também não fizeram o teste. Pediram que ela ficasse em casa em isolamento. No município também está tendo ainda que ter esses critérios, né, e mesmo em casos como esse, não ser testado aqui? Veja, até a dificuldade da aquisição do exame, a gente tinha que seguir esse protocolo. Hoje existe um protocolo municipal sendo construído, que é justamente essa avaliação da gente fazer o síndrome gripal que tiver com 7 dias de sintoma. A gente sabe também que agora, antes não, mas agora a gente está podendo fechar o caso como clínico epidemiológico. Se a pessoa contactou uma pessoa com o exame que testou positivo, ele automaticamente pode ser considerado, né, através de uma consulta médica, ele já pode ser considerado testou Covid positivo. Por que isso? Porque a alta transmissibilidade, a pessoa já fez o teste, aí a pessoa que teve contato também começa com sintomas, a gente monitora e já pode fechar, a gente chama, pelo clínico epidemiológico. Mas isso quem faz é o profissional de saúde, certo? E existe esse tipo de fechar diagnóstico com outras patologias. O Covid ainda não estava, mas hoje a gente já teve a informação que pode fechar por clínico epidemiológico, porque está numa forma de transmissão, está tão pulverizado, né, o Covid no país e está interiorizado. E uma circunstância como essa que eu citei, por exemplo, ela é tão clara que meio que evidencia para o profissional que aquela pessoa está com... Exatamente. Aí o profissional pode fechar esse caso por clínico epidemiológico, considerá-lo como Covid-19. Aí tem que ter todo o monitoramento, isso não exclui o monitoramento, os sinais de alerta, a pessoa procurar a unidade se agravar,
porque existe também nas estatísticas e nos estudos que após o 7º, 8º dia há uma tendência de agravamento, né? Como tudo muito novo, os pesquisadores estão observando essas características do novo coronavírus no organismo. Então, é sempre assim, tem que fazer o monitoramento 14 dias, profissional de saúde falando pelo telefone. Hoje a gente está fazendo por telefone, já vai ser divulgado alguns outros telefones de apoio psicológico também, porque aí mexe com toda a família. É uma situação que você um problema de saúde que deixa você solitário, porque tem que excluir você, né, de toda convivência com sua família. Lá no hospital de campanha, ter esse acompanhamento para as pessoas? Nós estamos com 5 pacientes hoje no hospital de campanha. 4 são do município, um é do município de Jataúba, né? Essa pessoa encontra-se na sala vermelha, é o quadro com um certo agravamento e aguarda a regulação para a unidade de referência. E existe sim o acompanhamento, a gente tem uma equipe montada de serviço social, a gente remanejou esses profissionais, na verdade. Nós temos o NASF, o SAD, profissionais de fisioterapia, que está fazendo monitoramento via telefone, educador físico, monitoramento de síndrome gripal. Temos os psicólogos e os assistentes sociais remanejados também para fazer a composição da escala do hospital de campanha. A gente está tentando, os casos vão surgir, né? E estão aí. Para a gente conduzir toda essa situação, a gente precisa humanizar, já que o paciente não pode estar com acompanhante. Então, esse assistente social, esse psicólogo, ele vai estar lá com essa função, com a função de fazer a ligação do paciente com a família, que eles precisam, naquele momento, estarem afastados. Secretária, eu vou, a partir de amanhã, vir de óculos escuro, viu? É luz demais no meu olho já não é grande, fica menor ainda com tanto de luz isso aqui no estúdio. Não é muita luz, secretária? Diga aí no microfone que é muita luz. Eles são bonzinhos de lhe criticar, mas não criticar, aproveita agora. Se tivesse pouco, ele estava falando que está escuro. Falar em crítica, secretária, eu vou dar o espaço agora, até para a senhora responder uma crítica feita por mim, por Ney, ontem, aqui no programa, onde a gente criticou a barreira sanitária aqui em Santa Cruz, né? Nós criticamos a quantidade de carros que eram parados na barreira sanitária e principalmente a quantidade dos que não eram. Dos que não eram, e a outra crítica nossa é que, veja, repare, a Prefeitura de Santa Cruz faz traça um plano para que se possa entrar no modo assento de segunda a sexta, mas faz barreira sanitária apenas domingo e segunda. Não é contraditório do ponto de vista sanitário, não deixa a desejar? Nós precisamos aprimorar, né? A gente há de convir que assim, é o segundo momento de barreira que a gente fez e a gente precisa ajustar algumas situações. São muitas demandas ao mesmo tempo, especialmente para a saúde, eu falo especificamente pela vigilância sanitária, que não tem perna, e aí a gente teve ajuda também, a gente fez treinamento para os profissionais, os agentes de saúde que estão nos ajudando na barreira. Entendendo que todos que estão envolvidos, né, na saúde, eles podem ser remanejados para as funções de enfrentamento do Covid. A gente fez um treinamento com os agentes de saúde. Mas eu entendo, sim, que deve ser aprimorado, que deve ser ampliado, e o projeto é que isso aconteça. Aconteça essa ampliação, essa ação mais efetiva. A barreira é com cunho educativo, mas existem um planejamento de situações mais rígidas. A barreira, desculpa, secretária, a barreira, então, ela não está fazendo as aferições, o que é preciso fazer? Eu pergunto pelo seguinte, eu tive uma necessidade profissional de passar por um município de 40 mil habitantes, que tinha uma barreira sanitária. E eles faziam a evaporação na parte externa do veículo, media a temperatura das pessoas dentro do carro com um aparelho digital e o álcool em gel. Fornecia o álcool em gel. Esses trabalhos não estão sendo feitos? Existe uma questão educativa do álcool, a distribuição de máscara nessas barreiras. Há um trabalho de conscientização para quem está entrando na cidade, mas a questão das bombas a gente ainda não conseguiu efetivar, pela dificuldade realmente de força de trabalho, que assim, são várias secretarias envolvidas, né? E a gente, para utilizar a bomba, é preciso de um treinamento, e aí a gente
precisa recrutar essas pessoas que estão trabalhando em outra área e a gente está remanejando para as barreiras. Nossa segunda semana de barreira, como eu acabei de falar para vocês, a gente precisa aprimorar em relação ao sensor de temperatura. O município tentou adquirir, acho que já faz mais de um mês, nós só conseguimos 2 sensores de temperatura. E aí a gente deslocou para as unidades de saúde, mas a gente já está fazendo mais aquisição dele, a gente encontrou quem forneça, porque é preciso de um profissional, né? Quando, a partir do momento que tem o sensor de temperatura, a gente precisa de tirar um profissional da linha de frente para que ele participe da barreira sanitária. Mas isso está tudo dentro do nosso planejamento, mas realmente por conta do volume de demandas que o Covid tem trazido acho que para todas as áreas, a gente não conseguiu ainda deixar a barreira da forma ideal, né? Secretária, a imprensa pernambucana divulgou, há alguns dias atrás, números que preocupavam do ponto de vista da infecção dos próprios profissionais de saúde da linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. O prefeito do município esteve aqui, eu acho que há uns 15 dias, 10 dias atrás, e informou que havia um servidor da área da saúde infectado. O que aconteceu do ponto de vista do Estado, dos hospitais estaduais, da infecção dos profissionais de saúde, gente da linha de frente do combate, acontece ou está acontecendo também no município de Santa Cruz, ou se tratou só de um caso isolado quando o prefeito falou aquela informação? Veja, os números da gente, os números que retratam, eles não estão localizados na área dos profissionais de saúde. Inclusive, hoje eu falei sobre essa situação com a equipe, a gente teve uma reunião, e eu falei exatamente sobre por que essa contaminação. Eu assisti uma reportagem do presidente do COFEN, do Conselho de Enfermagem, ele falando 3 fatores que fizeram, por que Pernambuco, porque o Brasil tem uma alta de contaminação tão grande dos profissionais de saúde. E ele colocou 3 elementos que fizeram com que isso acontecesse. Um deles, alguns municípios não afastaram seus profissionais de saúde com comorbidade e com comorbidade com a idade, acima de 60 anos. Alguns municípios não fizeram treinamentos quanto à utilização do EPI, e depois constatou-se que os profissionais se contaminavam na retirada desses EPIs. Né? E outro fator é não oferecer um EPI adequado. Então, ele colocou na reportagem, o presidente do COFEN, esses 3 fatores. Desde o primeiro momento, do primeiro caso de Covid, a primeira ação da Secretaria de Saúde da Prefeitura foi fazer o treinamento dos profissionais e afastar quem tinha comorbidade, né, diabetes, hipertensão ou qualquer outra doença que pudesse agravar no caso de Covid. O EPI, a oferta do EPI para os profissionais e o treinamento. Então, eu atribuo o fato dos nossos profissionais não estarem com alto nível de contaminação por esses fatores. A gente se preocupou e se preocupa desde o primeiro momento em preservar e dar condição de trabalho a esses profissionais. E, assim, foi um momento muito difícil, até que, tanto é que os EPIs a gente não conseguiu mais ter em escala industrial. Foi necessário a Anvisa liberar uma nota técnica autorizando os municípios a utilizarem as máscaras artesanais, né, porque a procura é muito grande e ainda hoje a gente tem a dificuldade de aquisição desses EPIs, e pelo município ter uma característica têxtil, nos ajudou também a passar por esse momento de dificuldade de escassez de EPI. Então, uma pergunta aqui do Jaécio, se os testes particulares entram nas estatísticas. Entram, é necessária uma validação, né, uma validação junto ao LACEN, mas entram sim. O laboratório tem 3 tipos de teste, aqui que já são credenciados pela Anvisa, e os testes que não são, você faz uma validação. É importante procurar a vigilância epidemiológica, levar o resultado do teste, e a vigilância valida esse teste junto ao Estado. Quantos profissionais de saúde de Santa Cruz tiveram Covid-19 até agora? Que tiveram atuação aqui? Confirmados. Eu realmente, esse dado, eu não posso
Assim, porque foi um número muito pequeno. Até o momento que a gente tinha informação, era um profissional apenas. O prefeito chegou a relatar um caso, então fora esse caso não houve... Fora esse caso, eu não fui realmente informada. Essa pessoa já está curada? Curada. Está na estatística, curada, graças a Deus. Ok, são 7 horas e 45 minutos, secretária... Você é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro agora. Secretária, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui nos estúdios. Eu agradeço o apoio da imprensa, agradeço a todos vocês aqui que fazem um programa independente, me coloco à disposição para estar esclarecendo as dúvidas, e assim, a gente tem um caminho aí muito longo a trilhar, mas estamos fortes. Hoje é o dia da enfermagem, eu já falei mais cedo, quero deixar aqui também meu parabéns a todos os técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Ficar mais presente a partir de agora, né? Exatamente, esses profissionais, eles estão na linha de frente, eu sei que cada um deles estão com medo, mas ao mesmo tempo com a coragem de enfrentar e passar por esse momento tão difícil. Eu deixo aqui meu boa noite a todos vocês. Intervalo rápido, só 30 segundos e voltamos em instantes. Mas, rapaz, saiu uma notícia. Já imaginou comprar a tão sonhada Honda 0 km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 81991451240 e realize o sonho de ter a sua moto 0 km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número, hein? 991451240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda. Olha, o Ministério de Pernambuco irá apurar denúncias feitas através de grupos de WhatsApp de supostos funcionários fantasmas na Câmara de Vereadores de Itaquaritinga do Norte. No último domingo, vários nomes foram divulgados nas redes sociais de funcionários que estão na folha de pagamento da Câmara, mas que são acusados de não exercerem as funções. De acordo com informações do blog PE+, as denúncias envolvem 2 homens que teriam sido indicados pelos vereadores oposicionistas Borges e Hélio de Novo. O Ministério Público notificou os vereadores e os funcionários envolvidos, além de solicitar informações à Câmara de Vereadores, que deve responder num prazo de 10 dias. Nós vamos aguardar um pronunciamento, uma resposta ainda do presidente da Câmara de Brejo da Madre de Deus. Né? De Brejo não, de troquei a cidade de novo. Itaquaritinga do Norte. O Ney, o blog do Ney está com problema de trocar a cidade aqui, o de Itaquaritinga. Até porque existe, nesse caso, um desdobramento político muito forte, né, Ney? Além de ser presidente da Câmara, o professor Jurandir é pré-candidato a prefeito lá em Itaquaritinga do Norte. Então, é uma investigação, é um problema que incorre no Brasil, Manassés, porque a opinião popular julga a partir do primeiro pressuposto. Isso, é só uma investigação. É incrível como, depois da Lava Jato, qualquer denúncia do Ministério Público, até mesmo, até uma investigação é tomada como verdade. E isso é um grande risco, até porque é um período eleitoral, isso tem que ser tratado com muita cautela, porque talvez... Vamos torcer que seja, porque já basta de tanta desonestidade no país, né? Vamos torcer que não seja, mas é bom que a população não tome de imediato como verdade e a imprensa também trate com responsabilidade o assunto. E principalmente, eu acho que o que menos a gente precisa agora é crise política. A gente está vendo aí a nível nacional a crise política se instalando, o pessoal de Itaquaritinga, 2 mortes, vários infectados, precisam de serenidade. Agora, serenidade não quer dizer que não deva ser tratado o assunto com seriedade, serenidade com seriedade. O Ministério Público vai deve se aprofundar nas investigações e cada as partes ter cautela. Olha, eu vou chamar mais um intervalo rapidinho, só 30 segundos. Na volta a gente vai falar um pouquinho também sobre o que está acontecendo nos bastidores e na política nacional, inclusive a expectativa para a gravação, né, que já foi entregue à Justiça e que terá o seu conteúdo divulgado, a gravação que pode assegurar aquilo que o ex-ministro Sérgio Moro disse nas suas entrevistas, no seu pronunciamento e no seu depoimento.
E atenção, porque agora vamos falar de algo muito importante. A Viana Moura Construções informa que ficou mais fácil de realizar o sonho da casa própria. E sabe por quê? Porque você realiza o sonho da casa própria, sai do aluguel e só paga a primeira parcela em outubro. É isso mesmo que você ouviu. A primeira parcela apenas no mês de outubro, hein? Aproveite esse grande incentivo da Caixa Econômica e realize o sonho sem sair de casa. Isso porque o processo de documentação está sendo feito totalmente online, claro, com condições que vão facilitar a sua conquista. Não perca essa oportunidade. Fale agora mesmo com a Viana Moura através do WhatsApp que está na tela, ó, 992370538. Vou repetir o número para você anotar aí, hein? 992370538. Viana Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil. O que é que se espera, Ralph e Manassés, sobre essa gravação, né, que existe, que foi entregue e que agora é de se esperar o seu conteúdo? O ministro Celso de Mello já pediu, além das transcrições de toda a conversa, das reuniões, ele também, se eu não me engano, foi ele, Ralph, que ordenou uma perícia no vídeo também, para ver se o vídeo não teria sido editado. Na verdade, o que nós temos até agora são tão somente recortes da imprensa. Eu creio que é necessário até, Ney, para que a gente realmente tenha uma noção real do que aconteceu. Creio que o vídeo vai ser disponibilizado, porque se tornou algo público. Muito embora também, Ralph, eu concorde com a opinião do governo federal, no sentido de que o vídeo não deveria ter sido colocado do ponto de vista público, porque tem conversas também ali que são de interesse do Estado. E às vezes não é uma questão meramente porque há uma tramóia, há um xingamento, a questão não é essa. Reuniões de ministros de Estado têm questões que realmente dizem respeito apenas a eles, porque são segredos de Estado que estão sendo discutidos, então é necessário ponderação também nessa hora. Eu só vi apenas um recorte jornalístico, dizendo é bombástico o teor do vídeo, tal, mas eu creio que isso precisa vir à tona integralmente, para que não fique apenas nos recortes de alguns jornalistas, porque sabemos que a imprensa hoje tem os seus lados muito claramente parciais. Isso, verdade. Concorda? Concordo. Então entendo que, até para que a gente consiga ver com uma certa clareza, se o vídeo está público, que se coloque para que todos vejam o que se tratou e se também não houve qualquer edição dentro dele. Agora, se confirma se realmente o que o ministro de Bolsonaro, no caso o ex-ministro Sérgio Moro, falou, realmente a coisa já não vem boa, tende politicamente a piorar. Eu concordo com o Manassés quando ele disse que a gente precisa esperar. Esperar, porque o que se tem agora é o que a André Sadi conversou com 3 integrantes de pessoas que tiveram acesso supostamente ao vídeo, né, e aí se alastrou em outros meios de comunicação, uma possível interferência do presidente da República. Ele reclamou, por conta que o vídeo foi entregue, ele disse que há, por exemplo, críticas à China, que seria uma questão de Estado, que, vindo do presidente Bolsonaro, é uma ironia, porque ele usa o Twitter para fazer isso. Os filhos dele também usam o Twitter para criticar a China, inclusive, principalmente nessa época de corona. Mas entendo eu, Manassés, que as questões institucionais devem ser resguardadas e sagradas no Brasil. Eu entendo isso, certo? Agora, partindo do ponto de vista que o que foi dito pelo Moro é ratificado pelo vídeo, que seria uma ingerência, uma interferência do presidente da República na Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, para que os seus filhos e alguns aliados seus não fossem atingidos por investigação, o que claramente se configuraria um crime do presidente da República, que poderia levá-lo a perder o cargo num processo aberto pelo Supremo Tribunal Federal, e não é um impeachment, é um processo aberto pelo Supremo Tribunal Federal. A fala do presidente é preciso ser pontuada nesse primeiro momento. Concordo plenamente com você que o vídeo vai dizer se é importante o vídeo ou não. Todo mundo esperava que metade do mundo ia cair com o pronunciamento com o depoimento de Moro. Disse mais do mesmo. Disse mais do mesmo. Disse tudo que já tinha dito na entrevista. Agora, o presidente disse que quando ele tratou de Polícia Federal do Estado do Rio e sua família, ele estava fazendo uma referência à segurança da sua família.
Só pontuando aqui o que você está colocando, Ralf, a Andréa Sadi colocou, né, no seu blog, já agora à tarde, isso, que Bolsonaro teria revelado nessa reunião, em tom de irritação, inclusive, que chamando a Polícia Federal de Segurança do Rio, é esse o termo que ele utiliza, mas ele diz na reunião que estaria incomodando a sua família, estaria perseguindo a sua família. Ele disse que iria fazer a substituição do presidente, aliás, do superintendente no Rio de Janeiro, que se não conseguisse, faria a substituição do diretor-geral e do próprio ministro Sérgio Moro, na época da reunião. Exatamente, na frente do ministro. Então esse seria o conteúdo da Andréa Sadi, uma jornalista que tem muito respaldo, tem muita informação, acho que pela beleza, né? Quando ela pergunta as coisas, as pessoas dizem. Como Lara está assistindo, eu não vou por esse caminho. Deve ser por isso. Mas ela tem muita informação e, historicamente, raramente há uma informação trazida pela Andréa Sadi que não se confirme que aquilo realmente aconteceu. Exatamente. Eu acho que ela não ia dar um furo de reportagem desse sem ter plena certeza do que estava dizendo. Agora é importante dizer, Ney, que o presidente, agora no finalzinho da tarde, para se defender, Geraldo, ele disse o seguinte, que quando estava falando de segurança, ele estava falando da segurança da família dele. E o presidente da República sabe que a segurança dele e da família dele não é feita pela Polícia Federal. E talvez ele nem tenha trocado, né? Não é feita, né? É feita pelo Gabinete de Segurança Institucional, que quem responde por ele é o general Heleno e não o Moro. Agora, Ralf, na justiça tem um negócio de que vale aquilo que está dito, né? Isso. Sim, então se ele falou a segurança do Rio e na reunião ele não tratou a nomenclatura de Polícia Federal, talvez fique... Não, mas aí precisa se ver o dito pelo dito, né? Vai cair no contexto, da interpretativo. Por isso que é tão importante o teor integral do vídeo, porque o que se tem muito nesse país, infelizmente, Ney, nós apenas somos debatedores, mas você é representante da imprensa. Mas a imprensa, infelizmente, tem um costume de muitas vezes editar falas para se dizer, diga-se de passagem, o vídeo de Lula, do debate com Collor, né, que dizem que foi... Eu era criança naquele tempo, nem já deveria ter uns 40 anos, mas eu era criança naquela época, e dizem que foi definitivo aquela edição. E editado pessoalmente por Roberto Marinho. Por Roberto Marinho. Então, é preciso ter muita cautela, e eu tenho até uma certa, muito embora tenha um grande respeito pela Sadi, mas é Grupo Globo, e Grupo Globo está sendo extremamente parcial nessa história. A linha editorial já foi dada, né? Já foi dada, então é preciso ter cautela e a gente esperar os desdobramentos, porque isso tem mais desdobramentos, pode ser tudo que está dizendo na Ralf. E não discordo, para mim um veículo de imprensa pode ter uma linha editorial. Na Europa, Estados Unidos acontece muito isso. Estados Unidos, só que são abertos. Conservadores e democratas. São claros, gente. A gente é democrata, a gente é republicano. Aqui o que não posso compreender, e aí comum, em número, gênero e grau, com a fala do Manassés, é que eu não posso compreender aqui que num país como o Brasil se tira ou se coloca um presidente à mercê do sabor da Globo, se está gostando ou se não está gostando. Você vai ver, daqui a pouco, o Jornal Nacional vai esquecer, por um momento, o Covid e vai tratar única e exclusivamente desse caso. E digo isso baseado nas outras edições do que aconteceu contra Bolsonaro, nesse caso, Bolsonaro versus Moro. Então, concordo com sua crítica à grande imprensa, Manassés, mas acho que o vídeo pode trazer, usou-se muito na imprensa hoje à tarde, o vídeo da reunião é devastador contra Bolsonaro. Pode dar o álibi que um ministro relator precise para pedir o afastamento definitivo do presidente. É preciso pontuar uma coisa importante, que eu vou encerrar agora, Ney, mas é preciso pontuar que, para que se abra-se esse processo no Supremo Tribunal Federal, é preciso que o Aras denuncie, o Procurador-Geral da República denuncie, colocado por Bolsonaro. Tem ainda a possibilidade de uma nova recondução. Vai ter coragem de fazer isso? Eu tenho lá minhas dúvidas, viu? A você, então, que nos acompanhou até agora, o nosso boa noite, o nosso muito obrigado pela audiência. Olha, siga também o nosso programa nos podcasts. Vai lá no Spotify, pesquisa Programa Independente, faz a assinatura, é de graça, passa a seguir a gente e você vai ter esse conteúdo baixado para ouvir, para acompanhar todos os dias, na hora, no momento que você quiser e onde você estiver. A todos, então, o nosso boa noite.
Muito obrigado aqui aos nossos debatedores. Voltaremos amanhã no mesmo horário. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardial, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.